Seguindo aqui, pós oração e declaração de propósito, nós vamos para o nosso desafio de ciências, tá? Na página 223, página 232 e página 233, tá? Então, você vai na página 232 e depois na página 233. Seguindo aqui, nós vamos fazer a explicação. Vou colocar só a página 232, depois a gente vai para 233. Então, pegando aí nessas páginas, você vai ver o seguinte, que ele está pedindo para você observar essas imagens, tá? Ler as legendas. Você vai ter que observar as imagens e ler as legendas que estão abaixo delas. Depois, você vai ter que relacionar corretamente essa atividade das imagens com o processo de separação de mistura. Então, nós temos a decantação, a catação, filtração e a destilação fracionada. Então, para isso, você vai ter que voltar lá no seu livro. Deixa eu pegar aqui, amor, o seu. Então, para isso, para você relembrar, você vai ter que ir lá na sua página no livro, lá, deixa eu pegar aqui para vocês, lá na página 218, onde está falando sobre separação de mistura, aí fala aí da catação, da filtração, separação magnética, evaporação, decantação, destilação. Então, você vai voltar nessas duas páginas para você só dar uma reforçada no que é cada um desses processos aí, tá? Então, esse primeiro aqui, nós temos essa menininha com filtro de barro, um dos mais usados no Brasil. Então, você vai dizer se esse processo aqui é de decantação, catação, filtração, destilação fracionada. E você vai estar colocando aqui a letra, ou A, ou B, ou C, ou D. Do mesmo jeito, com a amostra de sangue retirada para exame, após ser agitado, o sangue é deixado em repouso e as células que o formam se acumulam no fundo do tubo. Nessa outra imagem aqui, pessoas separando os resíduos em usina de reciclagem. E esse outro aqui é a refinaria de petróleo no município de Betim, Minas Gerais, em 2013. Então, nós temos 4 imagens e nós temos 4 processos aqui de separação de mistura. Tá? Então, letra A, B, C ou D. Então, cada figura só vai ser uma letra. E, em seguida, na página 233, você irá ler a frase, observar a imagem e responder as questões. O petróleo é uma mistura de substâncias como a gasolina, o querosene e o óleo lubrificante. É possível distinguir visualmente as substâncias que compõem o petróleo e por quê? Como as substâncias podem ser separadas? Então, lembra lá daquele processo do petróleo, que nós vimos lá da destilação do petróleo. Então, lá na página 220, tem lá falando sobre a destilação do petróleo. Então, você precisa voltar lá para você estar respondendo essa questão. No número 13, em uma aula sobre as transformações dos materiais, alguns alunos fizeram as seguintes afirmações. O cozimento de um alimento como o arroz provoca transformações irreversíveis em seus componentes, disse Ana. Miguel diz que o aquecimento sempre provoca mudanças irreversíveis nos materiais. E Paula, o resfriamento da água até a formação do gelo é um processo irreversível. Quais dos alunos estão errados? E reescreva as afirmações dele, corrigindo, tá? Então, só isso que você vai estar fazendo. Então, nós temos aqui o tempo para vocês de 20 minutinhos, tá? Então, são 8h15, 8h25, a gente está voltando com a correção. Então, dá 20 minutinhos para vocês fazerem essas duas páginas. É bem fácil e rápido, tá bom? Então, quando vocês terminarem, aí quando terminar o tempo, quando for 8h35, a gente está voltando para fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo bonito aí fazendo, tá ok?
Passado aqui o tempo para fazer aí o desafio, a gente agora vai fazer a correção. Então, começando aqui na página 232, então nós vamos estar aqui corrigindo. Nora. Então, ó, o filtro de barro, um dos mais usados no Brasil, a sua separação de mistura é a filtração, tá? A amostra de sangue retirada para o sangue é a decantação. Em seguida, nós temos aqui pessoas separando resíduos em usina de reciclagem, é a catação, letra B. E refinaria de petróleo no município de Betim, Minas Gerais, 2013, é a letra D, destilação fracionada. Então, C, A, B e D é a resposta da página 232. Em seguida, nós vamos para a página 233, onde nós temos aqui para você ler a frase e observar a imagem. E, em seguida, responder as questões. Na letra A, ele pergunta se é possível distinguir visualmente as substâncias que compõem o petróleo, como o querosene, a gasolina e o óleo lubrificante. A resposta é não, pois elas estão dissolvidas, tá ok? Não dá para a gente estar distinguindo aqui quem é quem. E como as substâncias podem ser separadas, por meio da destilação fracionada. Na questão 13, você iria observar o que Ana, o que Miguel e Paula falaram, daqui aí disseram que algumas afirmações, e em seguida você iria fazer o que estava pedindo. Quais alunos estão errados? Miguel e Paula. Ele diz que o aquecimento sempre provoca mudanças reversíveis nos materiais, que sempre volta ao que era antes. Já Paula diz que o resfriamento da água até a formação de gelo é um processo irreversível, que não volta. Então, tanto Miguel como Paula, eles estão com afirmações erradas. Na letra B, você iria reescrever. Então, Miguel, o aquecimento pode provocar mudanças reversíveis nos materiais, como nas mudanças do estado físico da água, fusão e vaporização. Porém, algumas mudanças ocasionadas pelo aquecimento são irreversíveis, como o cozimento de alimento e a queima do papel ou da madeira, por exemplo. Já a afirmação de Paula, o resfriamento da água até a formação do gelo é um processo reversível, assim como as outras mudanças do estado físico da água. Então, essas são as respostas da atividade de vocês, as respostas das atividades aí do desafio de ciências, ok?